Viajar sozinha é um grande desafio de quem vai fazer isso pela primeira vez. Não só pela primeira vez, mas a gente sempre tem que pensar os mínimos detalhes. E hoje eu vim trazer, assim, algumas plataformas e ferramentas que podem ajudar muito a gente na hora de planejar as nossas viagens. São coisas que eu uso há muitos anos e, assim, tipo, me salvam demais. Porque o mais importante é a gente ter um bom planejamento e organização para que a gente tenha o mínimo de imprevisto possível. Porque, gente, vamos ser sinceras e realistas, imprevisto a gente sempre vai acontecer. Sempre vai ter um imprevisto. Viajando você sozinha ou não. Só que sozinha o desafio é maior, né? Da gente aprender a lidar com essas questões que aparecem. Mas então eu vou falar hoje de alguns sites bem legais que ajudam muito a gente a organizar direitinho a nossa viagem para não ter problemas. Primeiro eu vou falar da parte de transporte, né? Seja aéreo ou terrestre. Então eu uso dois sites para me ajudar com o planejamento das passagens aéreas, que são o Google Flights e o Skyscanner. Eu sempre uso os dois para pesquisar, eles são ótimos, porque eles comparam preços das companhias aéreas, dos trajetos, se é com escala, se é sem escala, conexão, os destinos, e você pode programar alertas para eles, e eles te falam quando a sua passagem está com o preço que está caindo, ou se ela está aumentando, ou se ela chegou no preço que você quer. Então são duas ferramentas assim muito úteis e já me salvaram demais, porque geralmente eu pesquiso as passagens lá, mas eu acabo comprando direto com a companhia aérea, porque no geral sai mais barato. E na parte de transporte terrestre, no caso os ônibus, né, eu uso muito o Flixbus e o ClickBus. São dois aplicativos ótimos para você também fazer essa comparação de passagens de ônibus, porque eles te dão os horários que estão mais baratos, os horários que estão mais caros, as empresas que fazem o trecho que você vai, então você pode fazer uma comparação e decidir por qual empresa você vai viajar, qual é o tipo de assento que você quer, se é o semi-leito, se é o leito, se é o convencional, dependendo da distância que você vai viajar. E sempre tem algumas promoções, tem desconto para a primeira compra, então são aplicativos assim muito úteis para a vida de quem anda muito de ônibus. Chegamos à segunda parte, que é a parte das hospedagens, e para essa parte eu utilizo dois sites, o Booking e o Airbnb. O Booking para pesquisar hotéis e hostels, e o Airbnb eu uso para quando eu quero maior privacidade, ficar num quarto ou reservar um apartamento. O Airbnb é melhor, é a ferramenta para isso, porque o Booking atualmente ele conta com alguns proprietários conseguem divulgar lá seus apartamentos, seus quartos, mas no geral mesmo eu prefiro o Booking para reservar hostel, hotel, pousada e essas coisas. E ele é super útil porque, como ele também tem um sistema de avaliação, você consegue ver se o lugar é limpo, se os funcionários te atendem bem, se o espaço é legal, porque geralmente tem muitas fotos, as avaliações costumam ser bem completas. Também a avaliação em questão da localização, se realmente o lugar é bem localizado ou não é. E você pode fazer o que eu adoro, fazer uma listinha por destino, por exemplo, se eu vou para São Paulo e aí eu vou e faço uma lista e salvo todas as propriedades, hotéis, hostels que eu vi em São Paulo e que eu mais gostei, eu deixo salvo na minha listinha. Assim, quando eu quiser ver para chegar à decisão final de qual lugar eu vou ficar, já tá tudo ali bonitinho, no mesmo lugar. O Airbnb também tem essa função que eu acho muito legal. Você consegue ali ir salvando as propriedades que você mais gostou, e também tem esse sistema de avaliações, você pode conversar com o anfitrião para poder tirar suas dúvidas, né? Eu sei que para algumas pessoas o Airbnb é mais delicado, né, por ser uma questão de propriedade privada, mas eu nunca tive problema até hoje em nenhum Airbnb que eu fui, e a gente tem sempre que seguir esses procedimentos, né, de segurança, de verificação, para no final dar tudo certinho, bem bonitinho.
Então, e aí você tendo o seu aéreo ou a sua passagem de ônibus comprada e a sua hospedagem reservada, vamos aqui planejar o que vamos fazer no lugar, os passeios. E para isso eu uso dois sites, o Civitats e o GuruWalk. São dois sites ótimos que oferecem todas, que mostram todas as experiências que são oferecidas no destino que você vai. E ali você escolhe, tem para vários preços, tem várias experiências com anfitriões diferenciados. É uma forma de você ajudar as pessoas do local enquanto você viaja, né? Sendo um viajante responsável, assim, socialmente. E de viver coisas diferentes que fogem daquela coisa do turistão, né? Eu gosto muito de fazer walking tours, né? Que são aqueles passeios a pé, temáticos pela cidade, porque são as melhores formas, assim, de você conhecer o lugar, a sua história, a relação dos moradores, né? Com aquele lugar. Porque muitas das vezes quem vai estar oferecendo aquilo ali é uma pessoa que vive ali, então ela tem uma história realmente para contar. Então, eu gosto muito de usar esses dois sites, porque você consegue ver a disponibilidade, você vê os preços, às vezes você consegue reservar alguma coisa ali em cima da hora. Então, são muito confiáveis e também tem a avaliação, né, dos usuários para você ter uma ideia se é uma experiência legal ou não. E a gente também tem um outro site de avaliação que eu particularmente gosto bastante, que é o TripAdvisor. Lá você encontra o que tem de melhor para fazer nas cidades, né? E lá tem de tudo, né? De atrativo, hospedagem, restaurante. Então, você pode fazer os seus reviews também, deixar sua colaboração dos lugares que você foi. E é bem legal isso, que às vezes você acaba descobrindo coisas diferentes, porque nem sempre aquilo que é o mais turístico da cidade é o que vai ser mais legal. Porque às vezes você pode cair numa furada. E às vezes aquela coisa assim que ninguém dá ideia, um lugar assim, sabe, que ninguém esquenta, vai ser a sua super descoberta e que vai fazer todo sentido pra sua viagem. Porque viajar é isso também, né, gente? Descobrir coisas novas, além do que todo mundo tá vendo. Por último, eu tenho meu queridinho, que eu acredito que seja queridinho de muitas pessoas, Google Maps. Eu uso muito, muito, muito Google Maps nos destinos, antes para poder montar uma listinha dos lugares que eu quero ir. Ele dá essa opção, né? Você tem lá, por exemplo, Rio de Janeiro. Aí eu tenho aqui o Pão de Açúcar, eu salvo na minha listinha do Rio de Janeiro. Aí Morro da Urca, aí você tem Copacabana Palace, Pedra do Telégrafo, enfim, você monta ali a sua listinha e aí você consegue ter uma noção também, né, das distâncias entre esses atrativos, quanto tempo você vai levar para ir de um para outro, você vai de transporte público, você vai de Uber, enfim, é uma mão na roda. E ele ajuda muito também nessa parte do transporte, quem vai se locomover de transporte, para saber qual linha do metrô você vai pegar, qual ônibus você vai pegar, e assim não te deixa perdido. São as ferramentas básicas que eu uso para montar a minha viagem até hoje. Eu ainda sigo desde a minha primeira viagem até hoje e que me dão assim uma certa segurança e um planejamento assim sólido, sabe? Para ajudar você a ter a melhor experiência na viagem. Você já conhecia algum desses sites ou tem algum outro site ou plataforma para poder indicar? Comenta aqui, deixa aqui escrito nos comentários para mim e eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo sobre essas ferramentas que eu falei e aguardo vocês para um próximo bate-papo. Beijos!